Bem-vindo, Roberto, Gil. Vamos começar mais um Costurando Saberes da União Brasileira de Mulheres do Distrito Federal. São atividades do Dia Internacional da Mulher. E hoje, 31 de março, o nosso tema vai ser a pandemia de Covid-19 e o impacto na vida e na saúde das mulheres. Eu queria já me apresentar, eu sou Kátia Souto, ex-presidenta nacional da União Brasileira de Mulheres e doutoranda em saúde pública pela Escola Nacional Sérgio Arouca, da Fiocruz. Começando por você, Roberto, convido para se apresentar e dar início a falar desse cenário desolador e triste que a gente está no nosso país, uma verdadeira tragédia, mais de 300 mil mortes, e nas últimas 24 horas, 3.650, sem ainda termos os dados do estado do Ceará, conforme o boletim do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Muito bem. Doutora Kátia, agradeço o convite. Realmente, toda reflexão é pouca diante da tragédia humanitária que o Brasil está vivendo, já se transformou numa tragédia humanitária. E acho que essa nossa conversa dentro do projeto de Costurando Saberes, ela tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente precisa tirar consequência do que está acontecendo, né? Quer dizer, está difícil tomar uma decisão do ponto de vista de saúde pública. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Não tem como fazer lockdown, mas precisa fazer lockdown. Precisamos vacinar em massa, mas não tem vacina. E aí a solução é ir para a rua, quer dizer, ir para a rua no sentido de que nós precisamos organizar as manifestações, comitês populares de pró-vacina, né? Queria aproveitar e saudar a presidente da UBM aqui do Distrito Federal, a nossa camarada Laura Eli, né? A Juliana Botec, que é uma militante feminista também, de muita presença, e convocar que a gente tem que reagir. Quer dizer, nós precisamos penetrar nas comunidades, precisamos levantar, né, todas as mulheres que estão percebendo essa dificuldade, uma dificuldade imensa, está estourando no colo das mulheres, essa que é a verdade, porque a tragédia de destruir famílias, a tragédia do desemprego, a tragédia da fome que vem junto com a pandemia, né, está associado com a pandemia, ela pega a mulher como a grande possibilidade de gerar esperança, de gerar expectativa, e acaba sobrando para a mulher a maior carga da responsabilidade para reconstruir essas famílias que estão sendo destruídas. Então, realmente, eu acho que a situação atual da pandemia, dessa tragédia humanitária, que você falou muito bem, nós estamos numa situação de mais de 3.600 mortes por dia. O Brasil é o único país do mundo que está com essa tragédia. Todos os países do mundo estão conseguindo deter a pandemia. O único país que a pandemia está crescendo, está matando mais a cada dia é o Brasil. Então, eu acho que a mensagem nossa aqui tem que ser uma mensagem de que as entidades de massa, as organizações de massa, como a União Brasileira de Mulheres, nessa quadra histórica, ela é decisiva, tá certo? Eu sei que é difícil, o terreno está minado, não dá para sair na rua, mas vamos criar os comitês populares nos territórios pela vacina já. Quanto mais tardar a vacinação, mais mortes vão acontecer nas famílias brasileiras, né? Então, essa é a minha e mostrar minha satisfação em estar aqui com a Gil Costa, que é uma profissional de saúde de ponta, está na linha de frente. Nós temos já um conhecimento grande e é uma satisfação, mas com uma mensagem de luta, não tem outra alternativa. E acho, né, Roberto, que a gente vivendo esse momento, ao mesmo tempo, a gente tem que transformar o nosso luto em luta, né? Nós temos perdido, todos nós, como eu sempre digo, não é um número, 300 mil mortes, mais de 300 mil, são histórias de vida, são pais, são mães, são avós, são tios, são irmãos, né, são filhos, são amigos, que têm as suas vidas interrompidas por ausência de política e de um governo que tenha tomado as decisões corretas, tanto no campo da saúde quanto no campo da economia. Porque é claro que também essa
tentativa que teve no início do contraponto e as dificuldades que se coloca em relação à pandemia e as medidas de lockdown, ou de isolamento, ou de distanciamento social, elas são falsas, estão se comprovando, tanto é que essa semana a grande novidade foi a carta, né, dos 500 empresários, economistas, mostrando que precisa que haja a vacina, porque a vacina vai ser, sim, a possibilidade do cuidado, da prevenção e da retomada do desenvolvimento do país. Humano, porque vai salvar vidas, e também econômico, né? Então, acho que é importante a gente trazer isso. E as mulheres acabam sofrendo esse impacto de diferentes formas, né? E aí a Gil vai poder falar para a gente um pouco, que está ali na frente, como é, porque nós temos tanto essas mulheres no front, a grande maioria da enfermagem, de técnicos de enfermagem, de enfermeiras, são mulheres no nosso país. Parte significativa de médicos e médicas também são mulheres, a gente sabe disso. E são outros profissionais que também apoiam, como os fisioterapeutas, que nesse momento jogam um papel fundamental, né, nas UTIs. E nós temos as profissionais que muitas vezes ficam na invisibilidade, mas que fazem parte dos trabalhadores de saúde, que são as mulheres da limpeza, que joga também, que estão se expondo, e que é preciso também receber o cuidado, o reconhecimento de todas nós. E essas mulheres também são mães, muitas vezes cuidam dos seus filhos e se isolam por estar no front, com medo de trazer para casa a possibilidade, o risco do vírus infectar o seu companheiro, a sua mãe, o seu irmão, enfim, os seus familiares, né? E isso é um fato que acontece com todos os profissionais de saúde, homens e mulheres. Então, Gil, a gente queria que você colocasse um pouco também disso, né? Como é que você está aí no front, nesse momento desafiador, salvando vidas, e ao mesmo tempo sofrendo enquanto uma pessoa que está vendo, e às vezes o sentimento de impotência, né? Até porque a gente sabe que nós estamos chegando numa tragédia onde faltam insumos, né? Faltam UTI, falta vacina. Então, até para você fazer o trabalho adequado, muitas vezes você não vai ter o insumo. Eu já tive depoimento de colegas meus médicos dizendo, a gente está tendo que escolher quem vai para a UTI, ou seja, quem pode viver e quem não pode viver. Nós não precisávamos estar passando por isso. O Brasil não precisava, nós temos um sistema único de saúde que tem condições, se tivesse uma gestão e uma coordenação nacional. Essas mortes poderiam ser o dobro, o que ainda trouxe para nós a possibilidade de colocar esse SUS em movimento foram os secretários de saúde dos estados, dos municípios, governadores e prefeitos que tiveram a coragem e têm tomado medidas que têm salvado vidas, mas mesmo assim, em que pese isso, a gente sabe que a ausência da coordenação levou a esse número de mortes, e não tem outro nome a não ser dizer genocídio. E aí, Gil, como é que você que está aí nesse fronte dá conta desse desafio? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer imensamente o convite de estar com a doutora Kátia Souto, doutor Roberto, e a Juliana, Laurinha, estarmos hoje discutindo sobre esse assunto que é humanitário. O nosso país virou um risco para todo mundo. Então, estamos com um ano de pandemia, a enfermagem, esses profissionais nós estamos muito cansados, estamos exaustos. Na maioria das vezes, temos que acolher profissionais que acabaram de se formar, estão entrando no mercado de trabalho, dentro de uma UTI, sem qualquer formação, porque tivemos que abrir 100 leitos, não é só um colchão, uma cama, um respirador, é um médico, é um fisioterapeuta, é um fonoaudiólogo, é a enfermagem, é a moça da limpeza, é toda uma equipe. E hoje nós estamos vivendo essa crise devido à falta de gestão. Lá não investimos em prevenções e hoje estamos investindo em UTIs
em hospitais de campanha, porque as vidas estão sendo ceifadas. Os profissionais da saúde, principalmente a enfermagem, está com uma sobrecarga, e principalmente as mulheres. A enfermagem, ela é feminina, todos sabem a história da enfermagem, e essas mulheres, elas voltam para casa. Temos mães que dormem em quartos fora de casa, que tiveram que pegar os seus filhos e deixar com as avós, que não vão ver os seus filhos. Eu não vou ver minha mãe. Então, essa carga emocional, além de lidar com as mortes, com o trabalho, a gente carrega essa carga emocional de se isolar da nossa família, de saber que somos um risco para a nossa família. E esse momento não tem sido fácil, mas juntos com a vacina, a prevenção, continuar com os cuidados, continuar lavando as mãos, higienizando as mãos com água e sabão, álcool em gel, uso da máscara, vacina sim, distanciamento social, porque não fizemos isso lá atrás e hoje estamos pagando um preço muito alto. Distanciamento social não é brincadeira, brincou com o uso de máscara, brincou com o distanciamento social, e hoje as vidas estão sendo ceifadas. Hoje as mães estão ficando sem os seus filhos, hoje estamos com o país que é primeiro lugar em número de mulheres grávidas, primeiro lugar em número de profissionais da saúde, então a gente conseguiu ocupar o primeiro lugar. E não tem sido fácil porque são vidas, não são números. São filhos que estão ficando órfãos. Na maioria das vezes, essas mulheres não têm um companheiro e esses filhos só vão ter as avós. Nem as mães eles não vão ter. São esposos que estão ficando sem suas esposas, são avós. Então, esse desafio, a gente precisa de todos para que a gente possa vencer, porque todos da saúde, fisioterapeutas, médicos, toda a equipe da enfermagem, nós estamos cansados. E a gente precisa da ajuda de todos. Eu acho que esse seu chamamento ele é fundamental, e ele é fundamental para a gente entender também um outro desafio, Roberto, que nós temos, né? Você está falando aí da mobilização, da importância da gente ir para o enfrentamento, para o resgate, inclusive, né, de uma democracia e de uma participação mais efetiva de todos nós. E você veja como a ausência de uma coordenação nacional para o enfrentamento de uma pandemia num país continental como o nosso fez com que a gente passe a ser uma ameaça ao planeta. Né, não é uma ameaça só aos brasileiros, fecham-se as fronteiras porque, obviamente, essa replicação do vírus e a resistência pelo atraso da vacina que nós estamos tendo, a gente está gerando novas cepas, e aí tem que começar novos estudos para verificar a eficácia das vacinas hoje, né, nós temos hoje 5 a 6 vacinas comprovadas com eficácia no mundo, e nós só temos 2 em quantidade irrisória para o tamanho da nossa população e o tamanho do desafio, fora essas outras medidas de prevenção. E aí, por que isso joga papel? Eu digo isso, e Roberto também, como eu, há muitos anos atua na saúde pública, né, eu já vou para 30 anos de saúde pública, entre Secretaria Estadual, Ministério da Saúde, nós temos o quê? Em várias situações, nós tivemos e jogamos papel de campanhas educativas junto à população, por exemplo, da dengue, do Zika vírus, né? E nós não temos isso. São os nossos secretários estaduais de saúde, os nossos governadores que fazem o chamamento, mas você não tem um processo educativo, ao contrário, você tem a principal liderança do país na contramão das orientações sanitárias. Você fala da importância do uso da máscara e que ele salva vidas e que é necessário continuarmos usando, mesmo ampliando a vacinação, né? Todos os cientistas, epidemiologistas, todos do campo da saúde demonstram isso, e a vida tem demonstrado que isso tem dado resultado, basta analisar os países que têm enfrentado e têm tomado essas medidas, assim como o distanciamento. Ao mesmo tempo, a gente não encontrou nesse Estado brasileiro o apoio
para que o distanciamento fosse efetivamente garantido, o que significa apoiar com auxílio emergencial, né, de R$ 600. Não, nós estamos brigando. Lembre-se que lá atrás a proposta era 200, foi o Congresso Nacional que foi para cima, com os parlamentares comprometidos, né, com a vida humana e com a democracia, que foram brigar pelos R$ 600 e que atualmente continuam brigando para manter os R$ 600. A falta de apoio para microempresários, pequenos produtores, médios produtores, também faz com que haja dificuldade de manter a economia viva, minimamente, para a subsistência dessas pessoas. Então, é algo que precisa ser visto também nesse campo. Né? E a gente vê os países que tomaram essas medidas, e a gente vê governadores tendo que tomar essa medida, de adiar a cobrança de IPVA e IPTU, de abolir e manter o preço, muitas vezes, de taxas, né, de condomínio, etc., para poder garantir que as pessoas consigam minimamente sobreviverem. Então, eu acho que é fundamental a gente também trazer isso, porque a grande parte acaba nesse mercado informal e do desemprego são as mulheres novamente, e são elas que estão em casa também, não só cuidando, mas as crianças, pela ausência e pelo necessário da escola e das universidades estar em momento, né, online, elas também ficam em casa. E aí essas mulheres sofrem uma outra questão dentro do isolamento social, que foi o aumento da violência doméstica e sexual. Nós temos um crescimento de mais de 50%, tem estado que chegou a 80%. Cresce o feminicídio no nosso país, fruto também, né, dessa concepção da desigualdade de gênero, da supremacia do homem sobre a mulher, e que também, de novo, a gente tem, né, retrocessos nesse campo no país, vindo das principais lideranças nacionais deste governo, onde estimula, e em vez de, por exemplo, colocar dinheiro e recursos financeiros para buscar mais vacinas e insumos para a saúde, libera taxas de compra de armas. Então, acho que é importante a gente também trazer esse debate, que aí a gente vai ter dois campos. Eu queria que tanto o Roberto e depois Gil falasse um pouco. O campo da educação da população e como lideranças jogam papel, e aí sim os movimentos sociais têm que buscar isso, para que entenda não só o processo de pressão por mais vacina, mas também o processo de educação, para que entendam a importância das medidas sanitárias, como o uso de máscara, como não aglomeração, distanciamento social e higienização. E, por outro lado, também travar o debate educativo de mostrar que o lockdown, ninguém deseja fazer o lockdown por fazer, mas pela necessidade, nesse momento, imposta pela ausência de medidas no tempo adequado, né? Mas ele é fundamental, né? Minimamente que a gente consiga fazer, para pelo menos a gente desafogar nesse momento e não ter que vocês, profissionais de saúde, Gil, vivenciar momentos trágicos, dramáticos, de escolher quem é que vai para a UTI, quem é que vai para o respirador, né? É isso, na verdade, que a gente quer com o lockdown, não é outra coisa. É salvar vidas e não ter que escolher qual vida salvar. Aí eu queria passar a bola aí para o Roberto, para a Gil, comentar um pouco sobre isso. Doutora Cátia, a sua fala foi completa, de A a Z. Acho que temos pouco a acrescentar diante da maneira como você discorreu sobre o assunto. Você abordou todos os aspectos, acho que está fantástico, acho que é uma fala muito, muito completa. Eu gostaria só de deixar registrado aqui que esse depoimento da Gil, ele mexe com a gente, né? Quer dizer, é uma situação de vivência, não é uma situação é uma situação de vida, né? E falar para a Gil o seguinte, quer dizer, você está no lugar certo na hora certa, Gil. Porque o fato de você estar nas fileiras da União Brasileira de Mulheres, aqui do Distrito Federal, né? Está na linha de frente do enfrentamento à Covid, né? Eu acho que você pode ajudar muito a UBM daqui a realmente avançar na luta pela vacina, né?
Eu lembro, eu já estou velho, já comentei aqui, já estou mais de 65 anos e participei de Olha, quando eu chegar vários nessa idade, eu momentos. não vou me chamar de velha, não, viu? Eu já estou Nem ali eu, na super reta final jovem. ali, mas o detalhe é o seguinte, vocês lembram, não sei se a Kátia lembra, a doutora Kátia lembra, mas nós tivemos um enfrentamento muito sério na época da ditadura militar, que foi a pandemia, não foi pandemia na época, foi uma endemia, né? Caminhando para uma epidemia da meningite. Né? A Também meningite lembro. atingiu a população Que brasileira se na década tentou de 70. esconder os dados, né, Roberto, inclusive, lembra? Exatamente. Então, além dela esconder os dados, na época, quem produzia vacina contra a meningite era Cuba. Era o único país que fabricava a vacina. Né? E foram as mulheres, na época da Confederação das Mulheres do Brasil, na época a UBM, foram as mulheres organizadas que começaram a realizar manifestações na porta dos palácios exigindo a compra da vacina de Cuba. Que o regime militar não queria comprar a vacina de Cuba. A vacina de Cuba era vacina de comunista, não podia entrar no Brasil e tal, papapá. Igual agora sobre a de China sobre a da China e da Rússia, né? Qualquer semelhança não é coincidência. Não é mera coincidência isso. Então, Gil, eu acho que você tem que andar juntíssimo da Laura Eli, da Juliana Botec. Eu tenho a convicção de que a UBM tem muita articulação nas nossas regiões administrativas, tá certo? No Paranoá, no Gama, Santa Maria, Ceilândia. A UBM tem que juntar, reunir Planaltina, todas as articulações que a UBM tem para realizar grandes manifestações, nem que seja virtual, tá certo? Para que se compre as vacinas e se vacine 70% da população até 31 de julho. A programação do Bolsonaro e do Ministério é vacinar a população até o final do ano. Até o final do ano já é outra realidade epidemiológica, já é outra realidade imunológica, já vai ter cepa para todo lado, tudo cepa novinha, pronto para colocar por terra todo tipo de esforço que for feito para vacinar agora. Né? Então, a bandeira, a palavra de ordem, o objetivo, o alvo, é 70% dos brasileiros, pelo menos aí 150, 160 milhões de brasileiros vacinados até o dia 31 de julho. Né? E eu tenho certeza Roberta, que a UBM tem feito uma coisa bem interessante, não sei se você chegou a ver, mas a Gil acho que sim, que é as nossas companheiras que estão nas faixas etárias e as que são profissionais de saúde estão vacinando, nós já estamos fazendo card, divulgando, e elas têm ido sempre, né, com vacina já, Viva o SUS, fora Bolsonaro, né, hoje mesmo a gente já teve mais 4 companheiras, né, inclusive a nossa primeira presidenta nacional da UBM, a Jo Moraes, né, nós tivemos aqui do DF, a Emília Fernandes, recentemente, essa semana agora, eu ontem tive o alívio da segunda dose da vacina da minha mãe, é um sentimento de emoção, a gente chora mesmo, né, a gente se emociona, porque a gente sabe que é esperança, e eu acho que é disso que a gente está falando, como semear a esperança do esperançar de Paulo Freire com a resistência feminista que a gente tem, né, nós mulheres guerreiras nesse lugar, sabe, Gil? Eu acho que é o que o Roberto fala, e Laurinha e Ju que está aí conosco, eu acho que é importante a gente trabalhar nessa perspectiva, porque se a gente está falando de as mulheres estarem no fronte, como você, Gil, das mulheres serem, né, infelizmente, 77% das mulheres grávidas que têm Covid são brasileiras que estão indo a óbito, como você colocou, uma cifra onde nós estamos em primeiro lugar, né, somos os primeiros também que estamos perdendo mais profissionais de saúde, como você colocou, e aí você vai olhar, grande parte dessas são mulheres, então é importante a gente também trazer o outro lado de esperançar. 70% dos pesquisadores do Butantan são mulheres. A presidência da Fiocruz, uma das grandes, principais, né, estudiosas também lá da Fiocruz, além de Nízia, que é a presidenta, é a Margarete Dalcomo, que tem dado várias entrevistas. Então, são mulheres também que estão também nesse fronte
do estudo e da pesquisa, porque muitas vezes fica sem visibilidade esse lugar da ciência. Então, nós que defendemos a ciência, sabemos que a ciência que nos orienta no campo da saúde pública em especial, então nós estamos desde esse fronte do cuidado, do fronte da limpeza, ao fronte do conhecimento, da produção do conhecimento, né? Eu acho que isso é importante, inclusive, a primeira descoberta da vacina da Covid foi uma norueguesa, uma mulher. Então, acho que é importante a gente também ter claro que as mulheres são também, né, esse fronte da produção do conhecimento, da elaboração. E acho que a gente tem que somar isso, né, e enfrentar com ousadia. A gente brinca, viu, Roberto, mas a gente traz também os homens junto com a gente, que a revolução vai ser feminista, né, porque é essa ousadia feminina que vai dar essa virada. Então, não é à toa que as últimas manifestações foram, né, que reuniu de uma forma ampla este país, mas a gente não conseguiu, naquele momento, em 2018, barrar o retrocesso, infelizmente, foi do Ele Não, né, que juntou todas as diversidades, cores, em prol de defesa da nossa democracia brasileira. Eu acho que a saúde é isso. Já dizia a nossa 8ª conferência que nós participamos, né, com certeza você participou, que saúde é democracia, democracia é saúde. E é isso, está aí provado, vacina já, auxílio emergencial já, né? E aí, diga aí acho que está terminando o nosso tempo, e é para a gente agora fazer o chamamento. Acho que eu e Roberto já fizemos, agora é você, esse seu chamamento carinhoso e guerreiro ao mesmo tempo, nesse lugar tão desafiador, e muita gratidão por esse lugar que você está aí e representa. Agradecer a fala da doutora Kátia, foi perfeita. A fala do doutor Roberto, realmente precisamos de vacinas já, precisamos ter esse olhar para a ciência, colocarmos que a educação e saúde andam juntos, que temos que ter essa consciência. Temos locais, faltaram insumos, faltaram EPIs para a gente estar na linha de frente, estamos correndo o risco de já está em algum momento, em alguns locais, em estados, faltando kits de UTI. Estamos comprando remédio quando deveríamos ter comprado vacina, deveríamos ter orientado a população. Então, hoje, estamos pagando esse preço. Temos que ter a nossa vacina, temos o direito de ter essa vacinação. Os profissionais de saúde ainda não foram vacinados, temos muitos profissionais ainda correndo esse risco, sem a vacinação, e a vacinação para todos. Acredito que essa gestão, a gente tivéssemos uma boa gestão, todos os profissionais de saúde deveriam ser vacinados, todos, porque quem cuida de todos é a saúde, e nesse momento a saúde pede socorro. Esse é o meu pedido para a vacinação para todos os profissionais da saúde. E se conscientizem, estamos aqui, juntos, venceremos essa guerra. E aí, Roberto, quer falar mais alguma coisa? A gente já está chegando aqui ao final. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Estarei sempre à disposição aqui da União Brasileira de Mulheres do Distrito Federal. Muita força, Gil. Vamos à frente, porque nós vamos ganhar essa batalha aí. Muita coragem, muita fé. Obrigado aí pela participação e pelo convite. Gil, quer falar mais? Só agradecer de poder estar com vocês nesse momento, agradecer o acolhimento que eu tenho recebido de todos vocês e da União Brasileira de Mulheres, e dizer que estamos juntas e que contem comigo, todas as mulheres, todas. A gente precisa de todas, de todos. E eu quero também agradecer a vocês por estarem aqui conosco, a Laurinha e Ju, que nos convidaram com tanto carinho, e espero que a gente possa, de fato, conseguir construir esse enfrentamento a essa situação trágica
né, a essa crise sanitária, humanitária que a gente está vivendo no país, levando também a todas as mulheres, a todos os democratas desse país, a ousadia e a coragem de esperançar com resistência, e que a gente tenha, assim, vacina já para todos e todas, auxílio emergencial de R$600 para todos que necessitem, né, e democracia, para que nós possamos, de fato, reconstruir o nosso país e voltar a ter esperança e sonhos que acalentem e alimentem uma nova sociedade, uma sociedade de igualdade, de justiça social, uma sociedade onde homens e mulheres possam viver sem esse medo permanente que nós estamos vivendo dentro do nosso país, esse medo da morte, esse medo de perder entes queridos, que a gente possa de novo esperançar, e para isso a gente precisa resistir. Um beijo carinhoso para todo mundo e aqueles que estiveram conosco, e vamos encerrando aqui os nossos Costurando Saberes. Obrigada.